Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui então nessa jornada pelo purgatório com Dante e Virgílio, nessa série, nessa playlist, né, que é a segunda parte, ou segundo livro da Divina Comédia de Dante Alighieri. É um prazer ter você aqui comigo. E como sempre, trago aqui todo o simbolismo, significado, chave de leitura de cada canto, né, onde Dante quer expressar muita coisa, mas que está velado, escondido nas entrelinhas. E eu tô vindo aqui revelar, né, todos os segredos da chave de leitura, tudo aquilo que Dante quer expressar através de cada canto. E é por isso que eu estou aqui. E eu acho que eu já mereço um like. Mas brincadeiras à parte, gente, obrigada por estar aqui comigo. E se você tá gostando, curtindo desse conteúdo, por favor, curta, comenta, compartilha para que você diga assim, então, com essa atitude para a plataforma que meus vídeos são importantes, são relevantes, e ele vai oferecer para mais pessoas, ok? Nós estamos aqui, então, no 11º canto, isso, 11º canto. Nós já adentramos ali a porta do purgatório, lembra dessas chaves douradas e da chave branca, e do anjo, e dos degraus. Então, maravilha, nós já estamos, então, no canto 11 dentro do purgatório. Só que aqui acontece muita coisa muito legal. Então, é muita coisa, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível. Se vocês soubessem a batalha que tá sendo para eu gravar esses vídeos, entendeu? Eu já é a terceira vez que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque não sai o áudio, porque a imagem corta. Gente, Deus abençoe-nos que a gente consiga a vitória. Maria passe na frente. Então, espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, por favor, dá essa força aqui pro meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Canto 11. Virgílio pergunta às almas que purgam o pecado da soberba qual é o caminho para subir ao segundo compartimento. E uma delas dá a indicação requerida. Humberto Aldobrandeschi dá-se a conhecer e fala como Dante, que depois reconhece Oderise de Gubbio, pintor e gravador. Oderise dá-lhe notícia do Provenzano Salvani, que está junto com eles. Então aqui, nesse canto, ele vai encontrar 3 almas purgando o pecado da soberba, do orgulho, só que de forma diferente. O Humberto, ele foi pecador pelo orgulho, ele pecou pelo orgulho porque ele se apegou à nobre linhagem, o nome nobre da sua linhagem. Ou seja, ele era arrogante. O Oderise, ele era artista, apegado ao seu talento, ao seu dom e à sua fama. E o último, que é o Provenzano, ele era um déspota, ou seja, ele é um poderoso, e ele tinha então o desejo de governar e ter Siena em suas mãos, ou seja, o orgulho pelo poder, o de ser, de poder e etc, de ser mais, de ser maior, de ser melhor, essas coisas assim, né? Então, nós temos aqui então um aristocrata, que é o Humberto, um artista, que é o Oderise, e um poderoso, que é o Provenzano. Então, eles adentram. No que eles adentram, eles passam por um caminho meio difícil, meio zigue-zague, meio difícil. Eles conseguem avançar e chegar numa plataforma plana, ou seja, o terraço ou a cornija, onde dá o espaço de 3 pessoas deitadas. E diante desse começo ali, estão os exemplos de humildade, que é de Maria, Trajano e de o rei Davi. Ok? E aí eles então vão avançando e eles escutam as almas cantando o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso, só que é um Pai Nosso diferente, o Pai Nosso deles é por nós viventes aqui na Terra. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês entenderem a forma como eles rezam, porque é naquele sentido, eles rezam para nós, para que a gente não vá para lá, e eles pedem a nossa oração aqui para que as penas deles sejam diminuídas, ou seja, eles consigam purgar de forma mais rápida. E claro que o valor de uma oração de uma alma em estado de santidade é, assim, maravilhoso. Eles avançam muito na sua purgação ali. O que é o estado de graça? O estado de graça é não estar em pecado mortal e, se possível, sem pecado venial. Ou seja, as pessoas que se convertem, se arrependem, têm a contrição e
confessam e são absolvidos e vivem a penitência. Nesse sentido, eles estão em estado de graça, união perfeita, ou seja, na confissão, o estado da alma é restaurado, ou seja, é restaurado a amizade, ao amor perfeito, a caridade, a esperança, a fé e a união com Deus, a amizade com Deus. Então, eles estão em estado de graça. Então, a alma, nesse sentido, quando reza, né, ajuda eles a avançarem muito ali na purgação dos seus pecados. Então, eles veem que tem pedras se movimentando, mas como eu disse, não são pedras, são homens carregando os pesos dos seus pecados, o peso da sua soberba. É a pedra, e a pedra está sobre eles para que eles não consigam olhar para o alto, não consigam olhar para frente, eles só olham para o chão, né? Lembrando e ensinando a serem humildes, ou seja, olhar para a terra, olhar para baixo, olhar para si, olhar para o pó que é, olhar para a terra, humildade, humus, humildade, verdade, aquilo que nós somos, pó, né? Humildade, humus, terra, tapete, no chão, né? Nesse sentido. Então, eles não elevam, né? O pecado da soberba e da soberba, ser orgulho e vaidade ali misturados, ele nos leva realmente a achar que somos mais, somos melhores, somos maiores do que os outros. Então, sempre dá aquela tendência de um olhar altivo, de um olhar por cima, né? De um nariz empinado. Então, aqui as pedras, que na verdade é o tamanho e o peso de acordo com os seus pecados, né, referente à soberba, está ali forçando-os a sempre olhar para baixo. Eles estão cansados, é muito pesado, é um estado bem difícil ali das almas. E então, um conversa com Dante, com Virgílio ali, e ele pergunta. Virgílio pergunta: vocês sabem por acaso um caminho melhor que a gente possa atravessar, né, para que a gente chegue no próximo nível, no nível superior do próximo pecado? Então ele pega e explica: ali tem um carreirinho, né, vamos dizer assim, tem um caminho bem estreito, que se não fosse minha pedra eu teria passado por ele. E ali ele mostra um caminho. Daí ele começa a explicar quem ele era, Humberto. Por quê? Porque as almas aqui querem se identificar para que quando Dante voltar para sua vida terrena, ela possa encontrar seus entes queridos e familiares para que oriente eles para rezar para eles, para que as penas sejam purgadas mais rápidas. Porque a oração do justo, em estado de graça, ajuda muito as almas aqui nesse estado, ok? Então ele explica quem ele foi. Ele foi Humberto, que se apegou muito à linhagem nobre do nome da sua família, né, do sobrenome da sua família, e ele cometeu então o pecado da arrogância. Ele está purgando ali os efeitos e as consequências desse pecado. E ele explica que não só ele, mas toda a família dele era arrogante nesse nível e todos eles estão vivendo nesse mesmo estado. Depois vem o Oderise. Oderise, então, ele explica sobre o pecado da vaidade, vamos dizer assim, o orgulho, uma soberba mais pra vaidade, por causa da fama. E ele dá um discurso sobre a ilusão que é a fama, o quanto que a fama, que o status, que o sucesso, ele é ilusório, ele é vão, ele é fugaz, ele é efêmero, porque passa e passa e passa. Então, esse Oderise, ele era um famoso ilustrador que foi convidado pelo Papa para ilustrar várias páginas dos livros lá do Vaticano, só que ele foi substituído por causa do seu discípulo, que avançou, superou ele em destreza, em arte e o substituiu, ou seja, ele era melhor do que o outro, né? Então a fase dele de fama passou muito rápida e ele foi substituído pelo seu discípulo, que na verdade era melhor do que ele. Então aquela vanglória, aquela ilusão de ser bom, de ser melhor, de ter sucesso, passou assim, né? E ele explica isso num discurso referente a essa fama. Ele fala assim: a fama do mundo não é mais que uma rajada de vento que muda de nome quando muda de lado. O que será da tua fama daqui 1000 anos? O que são 10 séculos para a eternidade? Menos que um piscar de olhos comparado com o giro da mais lenta das esferas. Diz ainda: a fama terrena é como o verde da erva que vem e vai. O sol que a faz viver é o mesmo sol que depois a descolora, as queima. Então é nesse sentido. E ele fala ainda do Provenzano Salvini, que também era, né, um poderoso da época, que queria ter o poder de Ciano nas mãos, né, nesse sentido. Aqui referente
ao orgulho do poder, do querer ser o todo-poderoso, né? Nesse sentido, né? O pecado do Lúcifer foi a soberba, né? De querer ser como Deus, até mais do que Deus, né? Então, nesse sentido. Então, ele se arrependeu no último momento. Daí, Virgílio pergunta para ele, mas se ele se arrependeu no último momento, por que ele está aqui já purgando seus pecados e não está lá com as outras almas esperando? Ele falou, não, porque durante a vida dele, ele teve um ato de virtude. Ou seja, o amigo deles, o Carlos, estava preso e ele, para ajudar na pena do amigo e libertá-lo, ele se humilhou. Ele aceitou passar a vergonha, o sacrifício, né, da vergonha de pedir esmola para as pessoas para conseguir então libertar o amigo dele da prisão. Então, por esse gesto de humildade, de humilhação que ele passou por causa do amigo, ele então garantiu já morrer e vir aqui purgar os seus pecados no purgatório, na primeira cornija do purgatório, né? Então, aqui vem aquela reflexão de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E ele sabe de tudo aquilo que nós fazemos. E por mais pequeno que seja um gesto virtuoso, fica gravado na mente de Deus. E ele usa isso a nosso favor no momento derradeiro, quando nos apegamos então à sua misericórdia. Nesse sentido, assim, sabe? Então, achei muito interessante isso. Tem um contraponto nisso, porque diz que os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados não existem mais, são lançados no mar do esquecimento. Deus não lembra mais dos nossos pecados. Mas as coisas boas e virtuosas ficam gravadas no coração de Deus, e ele se lembra disso quando for o momento derradeiro, quando nós precisarmos diante da misericórdia dele. Olha só que interessante, que lição preciosa e maravilhosa disso aqui. Então, por mais pequeno que seja o gesto virtuoso e bondoso, está gravado na eternidade no coração de Deus, e ele vai sim lembrar disso e vai usar em nosso favor, porque ele é amor. Humberto, então, pecou pelo orgulho da arrogância, o Oderizio, o artista, pecou pelo pecado das realizações, das obras, e da fama e da vaidade, nesse sentido, e o Provenzano, ele foi o déspota que pecou com o orgulho pelo poder de dominar. Então é isso. O Pai Nosso que eu falei lá no começo, eu fui falando, e acabei perdendo, né? É assim que eles rezam o Pai Nosso lá. Pai Nosso que estais no céu, não circunscrito, mas pelo maior amor que dás às tuas criações primeiras. Louvado seja o teu nome e teu valor por toda criatura, assim como damos graças ao teu doce vapor, que venha a nós a paz do teu reino, dá-nos hoje o maná de cada dia, sem a qual neste áspero deserto retrocede quem mais avança a desejar. Que retrocede quem mais avançar deseja. E assim como perdoamos aqueles que nos causaram mal, nos perdoa tu também, benigno, sem olhar o nosso mérito. Não deixes que nossa virtude fraca caia na tentação do antigo adversário, mas liberta-nos das suas garras. Este último pedido, Senhor, não fazemos para nós, que não carecemos, mas para os que ainda embaixo permanecem. É essa a oração do Pai Nosso. Então ele encontra então essas almas, os seus pecados, os seus exemplos, e aqui nos mostra e nos dá valiosas lições sobre o orgulho, a soberba e a humildade. Gente, que maravilha que é, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri. Falam que o inferno é melhor do que esse. Claro, o inferno é surpreendente e aterrorizador, mas nesse sentido de evolução de conhecimento, de simbolismo, é repleto aqui, né? No purgatório nos ajuda muito na nossa vida, de uma forma prática falando, né? Então é isso, gente. Esse é o canto 11. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E siga comigo aqui nessa jornada que você não vai se arrepender. Gente, que maravilha. Deus abençoe vocês. E agora, no próximo canto, ainda estaremos avançando, né? Por esse caminho aqui, desse pecado. Mas a gente já vai chegar ao final dele. Então, bora, né, para os próximos cantos. Deus abençoe você e até o próximo canto. Beijo, obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo canto.